Essa semana eu vi um debate e eu achei interessante. Os debatedores, um queria provar que Deus existe e o outro dizendo que Deus não existe. Você já deve ter se perguntado, ou alguém já deve ter perguntado para você, Deus existe? E eu te pergunto, na sua opinião, você acha que Deus existe? Eu quero te dizer, eu acredito que Deus não existe. Aí você vai me perguntar assim, mas Patrick, você não é evangélico? Você não estuda a Bíblia? Você não crê em Deus? Sim, eu sou evangélico, sou estudante da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu creio em Deus, eu cultuo a Deus, mas na minha opinião também eu entendi que Deus não existe. A pior coisa que alguém pode querer fazer é querer provar a existência de Deus. Porque Deus não existe. Qual é, então, o meu argumento para provar e para dizer que Deus não existe? Quem existe sou eu. Quem existe é você. Quem existe somos nós. Quem existe é essa cadeira que eu estou sentado. Quem existe são esses livros. Quem existe é essa parede. As coisas existentes são coisas criadas. Tudo que existe tem prazo de validade. Tudo que existe foi criado. Tudo que existe tem peso. Tudo que existe tem idade. Tudo que existe a gente pode medir. Agora eu te pergunto, Deus, qual a idade de Deus? Ninguém sabe, porque ele é eterno. Qual é o peso de Deus? Ninguém pode pesá-lo. Qual é o tamanho de Deus? Ninguém pode medi-lo. Ou seja, quem foi que criou Deus? Ele é um ser incriado. Por isso, Deus não existe. Imagine você, duas crianças, gêmeos, dentro da barriga da mãe, ali a mãe está grávida. Imagina aquelas duas criancinhas conversando e uma criança diz para a outra lá dentro assim, um diz para o irmão, né? Ah, você já ouviu falar, me falaram que existe mãe. Aí o outro fala assim, eu também ouvi dizer que existe um negócio chamado mãe. Aí o outro fala assim, eu não acredito que mãe exista não. Aí o outro diz, por quê? A gente nunca viu. Aí o outro vai falar assim, é verdade, a gente nunca viu esse negócio chamado mãe. Por que os dois não creem na existência da mãe? Porque eles estão dentro da barriga da mãe. Por que eles nunca viram? Porque eles existem dentro da mãe deles. Estou contando essa parábola só para você poder entender. Nós existimos dentro de Deus. Ninguém pode provar a existência de Deus. Qualquer pessoa que queira provar a existência de Deus, ele vai se tornar um ateu mesmo. Porque ele não vai conseguir, Deus não pode ser provado, porque ele não existe. Deus, ele é o autor da existência. Ele está acima da existência. Ele não existe. Ele é quem fez com que todas as coisas passassem a existir. É isso que está escrito na palavra de Deus. Ele, com a palavra saída da sua boca, ele foi falando e foi dando existência às coisas, mas ele está acima da existência. Eu quero que você medite nisso. Deus, ele não existe. Quem existe somos nós. Deus está acima da existência. Ele é o autor da existência. E em Atos 17, você lê na sua Bíblia depois, o apóstolo Paulo pregando para os gregos, ele disse assim, porque nele, ou seja, em Deus, nele nós existimos, nele nós nos movemos. É nele que nós estamos. Para nós enxergarmos Deus, nós teríamos que sair dele. Isso é impossível. Qual é a prova então de que Deus é real? A nossa existência. Não é nós querermos provar que Deus existe. Para com isso, isso é coisa de pessoa iniciante. Deus nunca quis que ninguém provasse, nem o próprio Deus quis provar que ele existe. A Bíblia, a palavra de Deus, não foi escrita para provar que ele existe. A Bíblia foi escrita para provar, para mostrar como ele criou todas as coisas. Quem é como Deus, Deus é absoluto, ele não precisa de defesa. Deus não precisa de nenhum tipo de comprovação. Deus, ele se revela a quem ele quiser. Por isso que nós só cremos em Deus pela fé. Porque não existe nenhuma experiência humana dentro de um lugar científico, dentro de um consultório, não. Não tem como você entrar para dentro de um lugar de ciência e fazer uma comprovação de que Deus existe. Não, não tem como.
porque na verdade ele não existe. Quem existe somos nós. Leve essa palavra para você. Não fica querendo provar para ninguém que Deus existe, não, porque você não vai conseguir. Deixa Deus se revelar a cada um. É só pela fé que nós cremos nele. Eu termino essa mensagem dizendo isso. Deus não existe. Quem existe somos nós. Deus está acima da existência. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir, se inscreva aqui no canal, que você possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas.